Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de desejar-vos uma excelente reunião. Deixem-me apresentar, eu sou Álvaro Santos Pereira, sou diretor no Departamento de Economia da OCDE. Temos aqui também o Jens e o Alberto, que são da Desk do Brasil e da Argentina. Mas o que eu queria dizer hoje, principalmente, era o que é a OCDE, o que é que a OCDE faz. Em relação ao Brasil, a primeira coisa que nós fazemos é fazemos estes relatórios todos os 2 anos e todos os 6 meses nós fazemos estes tipo de análise, que é perspectivas económicas e previsões económicas sobre o Brasil e muitas outras economias. Ainda agora fizemos uma onde nós prevemos que o crescimento do brasileiro vai aumentar nos próximos 2 anos. Mas qual é a missão da OCDE? A missão da OCDE é, principalmente, desde que foi fundada, nos anos 60, ajudar os países a desenhar políticas que sejam boas para as economias, para tornar o crescimento mais inclusivo, para aumentar o crescimento, para exatamente as economias poderem criar mais emprego. E, portanto, a OCDE foi criada nos anos 60, no âmbito do Plano Marshall, e a partir daí tem-se mudado muito. Tem mudado muito, tem ajudado também o mundo a mudar. Em que sentido? Primeiro, a nível nacional, nós ajudamos e costumamos trabalhar com os governos para pensar que políticas, que reformas são precisas para os países, quais são as prioridades de reformas para os próximos anos. Por exemplo, no Brasil, há muitos anos nós falamos na importância de melhorar o clima de negócios. Por exemplo, falamos que o Brasil devia tentar copiar exemplo de alguns países em que introduziram o licenciamento zero, reduzir a burocracia dramaticamente e, principalmente, aumentar a concorrência em alguns setores que continuam demasiado protegidos no Brasil. Nós fazemos isso no Brasil, fazemos isso noutros países também, e, portanto, essa é uma das áreas onde nós trabalhamos muito claramente. Por exemplo, também uma das áreas onde nós há muitos anos defendemos que deve haver reformas é na Previdência, e por isso mesmo é importante, continuamos a pensar que no Brasil é importante que nos próximos anos, o mais brevemente possível, seja feita essa reforma da Previdência que é tão importante. Portanto, a primeira missão da OCDE é ajudar os países a identificar políticas, quer na área da educação, quer na área da concorrência, quer na área da inovação ou do empreendedorismo, para que sejam desenhadas melhores políticas para os cidadãos desses países. A segunda missão da OCDE, que é uma missão muito importante, é, como se chama em inglês, Standard Setter. Portanto, é uma organização multilateral, portanto, em que uma das ideias é que os países se unam, discutam e arranjem numa série de áreas, arranjem políticas comuns para enfrentar desafios como sejam a evasão fiscal ou como sejam as alterações climáticas ou muitos outros, ou por exemplo a questão do comércio internacional. Portanto, a OCDE durante muitos anos tem trabalhado nessa área, quer seja em relação aos códigos de liberalização, quer seja, por exemplo, nos últimos anos, uma das áreas em que a OCDE tem liderado a nível mundial é exatamente a questão dos impostos, principalmente na questão da troca automática de informações entre os países e, ultimamente, no que chamam de Base Erosion for Profit Shifting. Também a OCDE tem sido um dos principais palcos do debate que fazer com a economia digital e, principalmente, para aumentar a concorrência e melhorar a transparência a nível da economia digital. Portanto, essa é uma das missões da OCDE, exatamente a nível multilateral, ser um palco para os países chegarem a um acordo sobre alguns movimentos importantes de trocas internacionais dos vários países. Outra pergunta que me perguntam, que me fazem, é exatamente quais são os principais desafios que o Brasil devia ter em relação como tenciona ser membro da OCDE. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não tenho o mínimo de dúvidas em afirmar que se o Brasil se torna membro da OCDE, vai ser, como se diz em inglês, um game changer. Portanto, vai mudar muita coisa
dentro da própria OCDE. Eu acho que a OCDE vai se tornar ainda mais global e influente, já é muito global e influente no G20, mas ainda mais, e principalmente eu acho que vai ser importantíssimo ter um país como o Brasil dentro da OCDE. Se o Brasil entra, como espero, o Brasil vai ser um país extremamente influente dentro da organização, quer pelo seu peso, quer pelo seu passado. E, portanto, eu penso que acho que isso vai ser um fator muito determinante e muito importante na entrada do Brasil da OCDE. Quais são os principais desafios? Todos os países que estão para entrar têm que passar por não só a parte política, como também uma parte técnica. A parte técnica consiste em ser, no fundo, aprovado por 23 comitês, quer seja do ambiente, quer seja da economia, quer seja da governança, da governança das empresas públicas, dos comitês de concorrência. E o que é que esses comitês fazem? No fundo fazem uma apreciação global dos países que estão para entrar. Ou seja, imagina que num país os reguladores são demasiado restritivos ou não são demasiado independentes, a OCDE faz recomendações para que o país reforme nessas áreas. Ou, por exemplo, como acontece em alguns países, se os ministros das Finanças ou da Fazenda estão nos boards de algumas empresas públicas, a OCDE exige aos países que haja algumas reformas para haver maior transparência e para que a governança dessas empresas públicas melhore. E na área do ambiente, na área da fiscalidade, na área da concorrência e muitas outras áreas, existem exatamente essas recomendações muito importantes para os países. Portanto, entrar na OCDE, como disse o Presidente Santos da Colômbia há pouco tempo, e disse o Presidente Macri também da Argentina, entrar na OCDE tem dois propósitos nesse sentido. Primeiro, utilizar esses comitês, a entrada dos comitês e a parte técnica, para reformar. Portanto, entrar na OCDE é uma oportunidade para a reforma, para a economia melhorar e para adotar as melhores práticas a nível internacional. Segundo lugar, que esses países também nos dizem muito claramente, a OCDE, entrar na OCDE é uma espécie de garante para que no futuro os governos não revertam algumas das políticas que foram feitas nos anos passados. Portanto, entrando na OCDE, não é possível reverter, ou pelo menos não é aconselhável reverter alguma das políticas ou das reformas que podem ser efetuadas, como por exemplo da governança das empresas públicas ou da concorrência, e portanto, como disse o Presidente Macri uma vez, nós queremos entrar na OCDE também para garantir que as reformas que estamos a fazer fiquem e durem. E portanto, isso acho que é uma outra questão muito importante para dizer. Portanto, entrar na OCDE é uma oportunidade para o Brasil reformar, entrar na OCDE é exatamente uma oportunidade para as políticas públicas serem mais duráveis, ou seja, criar um clima de negócios melhor para o próprio Brasil e dentro do próprio Brasil. Finalmente, perguntam qual é o impacto expectável a nível do clima de negócios no Brasil se o Brasil entrar na OCDE. Eu penso que se a reforma, se o Brasil entrar na OCDE, eu penso que não só as agências de rating, como também os próprios investidores internacionais vão ver isso como um sinal de que o Brasil está preparado para continuar e principalmente para adotar algumas das melhores práticas ao nível da comunidade internacional. Portanto, o sinal para os investidores penso que é muito positivo. Em segundo lugar, obviamente, como eu disse, entrar na OCDE é uma oportunidade de reformas e para reformar no sentido de melhorar o clima de negócios. E estamos a falar de melhorar o clima de negócios, como, por exemplo, combater a burocracia ou aumentar a concorrência. Estamos a falar de tornar o Brasil mais dinâmico, mais forte e ainda mais concorrencial. E, portanto, entrar na OCDE, nesse sentido, faz todo sentido exatamente para melhorar o clima de negócios. Portanto, para a comunidade empresarial, a entrada na OCDE deve ser vista, no meu entender, com muito bons olhos, porque vai ser exatamente a oportunidade de fazer reformas que vocês advogam há muitos anos e para tornar exatamente as vossas empresas e os vossos negócios cada vez mais saudáveis e dinâmicos. No fundo, é isto que a OCDE faz. Nós já trabalhamos com o Brasil há mais de 10 anos. O Jens, por exemplo, trabalha, o Alberto e o Jens está aqui, trabalha sobre o Brasil há cerca de 10 anos. Nós já, a nível global, já há mais de 10 anos trabalhamos com o Brasil.
e pensamos que nós vamos certamente continuar a trabalhar com o Brasil, mas estamos muito empenhados a ajudar o Brasil exatamente a entrar na OCDE e esperamos estamos bastante animados que esse cenário se possa concretizar. Como disse, nós estamos aqui para ajudar o Brasil, estamos aqui para trabalhar convosco e podem contar com a OCDE para ajudar o Brasil a desenhar melhores políticas para melhorar as vidas dos cidadãos. Muito obrigado.